Olá, amigos do canal Toy História, tudo bem com vocês? Eu sou o Gilberto, formado em História. E no vídeo passado eu trouxe aqui no canal Toy História, dentro da série Você Sabia, um assunto referente à Idade Média e falei mais especificamente sobre a Idade das Trevas. Perguntei se você concorda, se houve ou não Idade das Trevas, lembra no vídeo passado? Então, hoje vamos encontrar juntos e de uma vez por todas se houve ou não Idade das Trevas. O problema é que a maioria dos professores e historiadores que tratam desse tema costumam generalizar ou exagerar em suas conclusões e suas análises. Por exemplo, há os que afirmam que houve Idade das Trevas, mas há também os que questionam, negam que houve, que isso foi uma concepção preconceituosa e pejorativa dos renascentistas, humanistas e iluministas do período moderno. Esse é o problema, quando somos radicais e extremistas em nossas análises. Partindo desse pensamento, precisamos levar em conta o que os renascentistas, filósofos, estudiosos e intelectuais do período moderno entendiam como trevas. Inclusive, vemos também que há sim muito preconceito dos pesquisadores e formadores de opinião atuais em relação aos intelectuais do período moderno, não é mesmo? Eu vou elencar aqui diversos acontecimentos, descobertas, criações e invenções do período medieval para que você possa entender melhor tudo isso. Por exemplo, você sabia que as criações da Idade Média, de aproximadamente 10 séculos, atingiram um alto número? Dentre elas estão os moinhos, a charrua, a pólvora, a plaina, o pistão, o arco triangular, os algarismos arábicos e a anestesia, a árvore genealógica, os bancos, os botões, a bússola, o carnaval, o carrinho de mão, as cartas de jogos, o cavalo como força motriz, o garfo, a hora de 60 minutos, a lareira, os livros, olha aí, os livros, tá? O macarrão, a marca d'água, o óculos, os nomes das notas musicais, do, ré, mi, fá, sol, lá, si, o Papai Noel, o papel, a prensa de tipos móveis, as universidades, lembra bem, as universidades, os vidros coloridos, o xadrez, o zero, o relógio, as cidades, as moedas, as feiras, as ferraduras, a roda d'água, o poço artesiano, o estilo gótico, entre várias outras coisas, sendo que alguns dos itens inovadores já existiam na antiguidade, só que não eram utilizados por falta de conhecimento, técnicos e científicos também. As novas fontes de energia do século XIII trouxeram um certo nível de desenvolvimento para a Europa medieval. Por exemplo, os moinhos inovaram e muito. Dentre eles estão os moinhos de cânhamo, moinhos curtidores, de pistão, moinho de cerveja e moinhos de amolação. Em meados do século XIII foi introduzido o leme, que tornou os navios mais fáceis de serem conduzidos, de serem manobrados. As navegações intensificaram-se no inverno devido à criação da bússola. Lembra-se da bússola? Que depois descobriram aqui as Américas, o Brasil. Então isso facilitou bastante a vida dos navegadores. Os avanços tecnológicos de maior significância no campo industrial foram a criação da pólvora e das armas de fogo, que revolucionaram as guerras,
O vidro aparece como indústria, pois já era conhecido na antiguidade, mas não era trabalhado. Então, trouxe o desenvolvimento para a cristandade, onde era utilizado para formar os vitrais. Lembra das igrejas, aqueles vidros decorados, bonitos? Pois é, período medieval. A indústria têxtil surge para fabricar os vestuários. Geralmente, os técnicos e os inventores da Idade Média foram os artesãos. Então, um grande progresso comercial acontece com o surgimento do câmbio, a troca de moedas, por exemplo. O centeio foi a mais inovadora semente desenvolvida no período medieval, complementando a cadeia alimentar. As universidades, agora eu vou falar mais um pouquinho das universidades. Você sabia que na Idade Média a Igreja Católica foi praticamente pioneira na questão do ensino para as pessoas pobres? Então, com a implementação de métodos de ensino gratuito aos filhos dos camponeses. Você sabia que as maiores e mais importantes universidades da Europa nasceram na Idade Média? No século XII havia cerca de 80 universidades na Europa, mostrando um verdadeiro renascimento da cultura laica nos séculos finais da Idade Média. As primeiras universidades surgidas foram as de Bolonha e Salerno, onde é hoje a Itália. E também a de Montpellier, em Paris, na França. Há também muitas que ainda hoje se mantêm em funcionamento, como as de Oxford, na Inglaterra, e a de Coimbra, em Portugal. Antes disso, as únicas instituições comparáveis às universidades eram os mosteiros, que se dedicavam ao estudo da teologia, filosofia, música, literatura e eventos naturais sob o ponto de vista da religião, mas que por muito tempo foram os responsáveis pela preservação da cultura e dos conhecimentos da época. Então, pessoal, finalizando nosso vídeo de hoje, podemos concluir que houve sim períodos de obscurantismo e, por que não, a ausência de luz ou presença de trevas em vários períodos da Idade Média e ponto, isso é fato. Mas concordamos também que a partir de hoje, por tudo que relembramos aqui do que foi também séculos de progresso na ciência, medicina, cultura, artes, agricultura, etc., não vamos mais falar em Idade das Trevas, e sim períodos de trevas na Idade Média. Beleza? Combinado? Bom, se você acompanhou este vídeo até aqui é porque você gostou, não é mesmo? Então, deixe o seu like e se inscreva no canal. Deixe uma sugestão de vídeo para que eu possa trazer aqui outros conteúdos que você gosta. Tudo certo? Como sempre, meu muito obrigado!